Bom, me chamo Wagner Pontes, sou paulistano, filho de mãe pernambucana, pai paraibano. Boa parte da minha família é do Nordeste, né? Mas como dito, nasci em São Paulo. Vim de uma família extremamente simples, extremamente humilde, uma família, né, com muitas alegrias ali, família grande, enfim, muitos primos e tudo mais, mas uma família extremamente simples e humilde. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade, aproximadamente 7 para 8 anos de idade. Naquela ocasião, decidi por ir morar com meu pai, por problemas, né, de ordem pessoal ali que meu pai teve, e minha mãe também na mesma época, após o divórcio, acabei indo morar com alguns tios, que depois passei a morar com os avós, enfim, desde a minha infância até a minha adolescência, acabei sendo ali criado boa parte, né, pelos meus parentes, né, de maneira geral. Comecei a trabalhar muito cedo e já nos primeiros anos de trabalho eu já me identifiquei ali como, né, como empreendedor. Eu já tinha ideias, exemplo, com 16 para 17 anos de idade, eu já tive a ideia de montar um salão de beleza com a minha mãe. Minha mãe era manicure, então já tive esse estalo de, não, mãe, a senhora não tem que trabalhar, né, no salão da fulana de tal, vamos alugar uma garagem aqui no bairro e eu compro uma cadeira, né, parcelado, a gente bota o espelho e tal. Então começou, né, acho que o primeiro negócio ali, 16 para 17 anos, no salão de beleza com a minha mãe. E desde então foram vários negócios pequenos, enfim, né, o começo ali muito jovem e ainda, enfim, aprendendo, né, tudo sobre, né, o mundo do empreendedorismo. Né, tivemos pizzaria, tivemos tudo muito simples, né, deixar isso claro, tudo muito simples, muito pequeno, mas tivemos ali pizzaria, salão de beleza, como eu disse, um bar, também. Então tive aí esse início dessa minha jornada empreendedora já bem jovem, né, e negócio aí dos mais variados possíveis, tá? Já trabalhando na área de salão de beleza, eu comecei a identificar uma necessidade que o salão tinha naquele momento quanto à aquisição de cosméticos, né, cosméticos profissionais. O fornecedor naquele momento, enfim, acabava pisando muito na bola com o salão, ou não entregava, ou trazia o produto muito caro, e etc. E naquele momento eu identifiquei a necessidade. Esse salão já não era, enfim, o nosso salão, eu já trabalhava para terceiros naquele momento, e identifiquei a necessidade de montar uma distribuidora de cosméticos, né, já ali entendendo aquela, né, o quão devagar estava aquele serviço no que diz respeito ao fornecimento para o salão. E eu passei de, né, funcionário do salão de beleza naquele momento para fornecedor desse salão de beleza. Enxerguei esse nicho, comecei a comprar os produtos, falei, poxa, compra de mim, né, já estou aqui dentro. Aí veio a distribuidora, veio uma marca de cosméticos que nós criamos na época, veio depois um e-commerce que cresceu muito, né, no Brasil. A gente chegou a se tornar, em 2012, o terceiro maior e-commerce de cosméticos do Brasil. Tivemos uma trajetória, nesse momento, bem bacana, com muitas cabeçadas, claro, que eu já tinha dado enquanto jovem. Eu não tive uma formação na área de negócios, uma formação na área de empresas. Então, foi tudo meio que, né, tentativa, acerto, erro, tentativa, acerto, erro. Então, naquele momento, o negócio cresceu absurdamente bem. Recebemos uma proposta de aquisição desse e-commerce, ainda ali por 2013. E nessa proposta de aquisição, havia uma cláusula de não compete. Aceitando vender o negócio, eu não podia mais atuar no segmento de cosméticos no Brasil, né? E naquele momento, eu já tinha viajado algumas vezes aqui para os Estados Unidos, tomamos a decisão de vir para cá, bem de verdade mesmo, daquele, né, primeiro momento a ideia era vir para cá e continuar atuando no segmento cosmético, aqui, porque já tinha uma expertise, não podia fazer isso no Brasil, mas poderia fazer isso aqui, né, no novo mercado, no novo país. E aí que começa um pouco da minha história com o segmento ao qual eu trabalho hoje. Porque na época eu vim para cá com visto L1, né, de maneira bem resumida, o visto L1 é aquele ao qual você é transferido de uma matriz, né, para uma filial ou subsidiária aqui nos Estados Unidos. E naquele momento, por uma péssima assessoria, por uma má assessoria, foi dito que a gente poderia entregar esse último negócio, poderia fazer a transferência desse negócio, que não precisaria mais, portanto, desse business ativo lá no Brasil para poder sustentar esse visto L1. O primeiro problema grande que nós enfrentamos aqui, porque descobrimos da pior forma possível que o negócio não poderia ter sido vendido, né? Não consegui renovar o visto L1, descobri que aquela orientação obviamente estava totalmente equivocada, né? O negócio precisaria continuar existindo no Brasil, né, para que a gente pudesse ter a manutenção desse L1 aqui. Enfim,
tivemos que nos tornar, a minha esposa naquele momento, visto F1, né, estudante, e eu F2, dependente dela como estudante, foi a alternativa mais rápida que a gente conseguiu naquele momento, para não ter que deixar os Estados Unidos e voltar para o Brasil. E aí, claro, profundamente frustrado, né, naquele momento. Questionei demais esse escritório que nos atendeu. Já tinha sido super difícil encontrar um escritório, né, que a gente sentisse a confiança de começar o processo. E quando você sente a confiança e começa, você tem um problema dessa natureza, né? Enfim, um erro básico. Hoje eu sei, né, óbvio, né, e depois de um tempo já trabalhando na área, eu sei que é uma informação muito básica, é um critério muito simples, né, que quase, né, resultou, né, numa família fora de status aqui. Então, naquele momento pensamos, poxa, o mercado está muito mal, né, o mercado de assessoria imigratória, porque é um visto relativamente simples, não é dos mais complexos, e depois de ter rodado ali por 4 ou 5 escritórios, a gente passar por um erro tão básico. Então foi que deu o estalo, falei, poxa, vamos, né, eventualmente iniciar um negócio na área migratória. E ali naquele momento, depois desse problema, né, com o escritório, eu, muito curioso, fui eu me aprofundar, fui eu procurar saber como é que as coisas funcionavam, porque ali naquele momento eu já estava descrente e profundamente sem confiança, né, com aquele pessoal para poder, de fato, resolver a nossa situação. E nessa curiosidade, naquele momento eu ainda não estava com o negócio rodando aqui, estava com um tempo um pouco mais livre nesse sentido. Cheguei, inclusive, a cursar um curso de Immigration Law, né, pela Washington College. Isso foi muito bacana porque me deu uma bagagem inicial ali para poder entender um pouco mais. Acabamos nos tornando ali uma referência dentro da nossa família, dentro dos nossos amigos, dentro do mercado até ao qual eu trabalhava, de como vir para cá. O que o Wagner fez? Como é que o Wagner está lá? Não era exatamente, né, o que a Adfoil faz hoje, né, por exemplo. Era um serviço um pouco mais raso e um pouco mais abrangente até, porque a gente acabava ajudando com informações gerais. Por exemplo, a experiência da minha esposa para matricular minha filha, né, a Giovana, na escola. Como é que era o trâmite? O que precisa? Por exemplo, adequar as vacinas e tudo mais. Então, nesse início, a Adfoil ela atuava de uma forma mais rasa e mais abrangente em termos de serviço. Até que, pouco a pouco, né, ali já pelo segundo ano, a gente entendeu que a gente precisava focar em algo que a gente pudesse entregar o máximo de qualidade possível, e a gente começou a focar, de fato, na questão imigratória. E nos tornamos, nesse segundo momento, né, uma empresa de assessoria imigratória de fato. Né, deixamos de fazer esses outros serviços. Não foi uma trajetória fácil. Para quem está de fora, você olha que 2015 para cá, a gente está falando de 6 anos aproximadamente, mas foram 6 anos muito intensos, mercado extremamente carente, já naquele momento. Hoje eu confesso que um pouco melhor, mas foi um timing ali perfeito para que a Adfoil pudesse nascer e nascer da forma tão bem, né, formada que foi, trazendo essa atenção para o cliente, trazendo essa pessoalidade, esse DNA que nós temos, né, dessa proximidade e assumindo, né, os casos dos nossos clientes como se fossem nossos, né. Hoje a Adfoil é o que é, né, chegamos no patamar que chegamos, né, um grupo aí que tem um faturamento perto de 10 milhões de dólares ano, são mais de 3 mil beneficiários, né, um índice de aprovações elevadíssimo, mas o segredo é o foco, esse DNA muito focado no cliente. Aqui 80% ou mais do nosso time é formado por imigrantes, pessoas que migraram para cá há pouco tempo atrás, poucos anos. Quando não, são filhos de imigrantes, ou seja, então nós sabemos ali a importância que um green card tem, né, nas nossas vidas, e a Adfoil traz muito essa personalidade, esse DNA né, da atenção para o cliente. Eu diria que esse foi o principal pilar, claro, além da excelência do serviço, você precisa ser eficiente, você precisa continuar entregando os resultados que nós entregamos, mas cerejinha do bolo ali eu diria que é essa particularidade mesmo de trazer o caso como se fosse nosso. E isso ocorre com todo o time. Hoje, se a gente for contar entre funcionários, né, colaboradores diretos e indiretos, nós estamos falando de 70, 80 pessoas, ou seja, todos aí em prol desse objetivo, que é fazer um trabalho com excelência e, enfim, os nossos resultados têm mostrado isso. Houveram várias histórias aqui na Adfoil que nos marcaram bastante, que nos emocionaram, inclusive, né, alguns que vieram assim numa situação muito triste, né, de outros escritórios, de outros profissionais. Então, assim, é impressionante como existem
né, pessoas que não estão nem aí para a vida, né, dessas famílias. Então, houveram sim histórias, houveram momentos né, de você ver um baita de um profissional, por exemplo, da área médica, mais de 20 anos de experiência, esgotados, né? Eu digo esgotados porque, né, me refiro a um casal que nós atendemos há um tempo atrás, esgotados porque ali eles já tinham consumido praticamente né, toda a sua reserva financeira, acabaram consumindo muito né, da sua reserva financeira nessas tentativas que eles fizeram, né, com algumas pessoas e com alguns profissionais, e que, enfim, estavam aqui sem dinheiro, psicologicamente ali esgotados, né, e profissionais, como eu disse, né, muito bem renomados no Brasil, profissionais, né, com 20, 30 anos de carreira e que estavam fazendo trabalhos aqui, né, secundários, nada contra, mas que não precisariam ter chegado a esse ponto porque perderam todo o dinheiro depois de terem sido enganados. Então, chegou muita coisa aqui na Edfoiu que realmente mexeu com a gente, que não, enfim, que a Edfoiu não teve outra, né, opção que não ajudar, né, de alguma forma. Vamos resolver a tua questão imigratória, a parte financeira a gente conversa depois. É complicado você ver, né, um pai de família, um profissional extremamente qualificado, trazer o teu dinheiro para cá e consumir todo o teu recurso aqui e chorar na sua frente porque foi enganado. E apresentar as evidências, né, a documentação, a gente vê que essa pessoa foi, sabe, profundamente enganada. E esse caso em específico, não uma vez só, foi por 2 vezes seguidas. Então, já chegaram muitas histórias tristes mesmo aqui no Edfoiu. E nesses momentos é aquele momento que a gente fala, poxa, o nosso propósito está aí, né? Claro, é uma empresa que tem, enfim, uma estrutura enorme hoje, que tem o seu, né, custo operacional, mas a gente consegue ali, né, manter o foco, aliás, no nosso propósito e fazer as duas coisas. Eu acho que né, a empresa, enfim, um gestor, ele não precisa necessariamente olhar apenas para os números. Essa sensibilidade, ela é muito importante. Então, sendo bastante otimista que eu sempre fui, né, e sempre fui um profissional muito agressivo, né, comercialmente falando, ainda assim eu tenho que ser sincero que no início, né, na concepção do projeto da Edfoiu, a gente já tinha em mente, claro, todo esse desenho, essa trajetória, mas falando em timeline, né, eu confesso, eu tenho que ser franco aqui e dizer que eu não esperava que a gente fosse avançar tão rapidamente, né? Então, ou seja, a execução, ela foi muito importante nessa atenção durante toda essa trajetória, né, na execução do plano, do projeto, ela foi muito assertiva, no sentido de que a empresa conseguiu avançar até mais, né, do que eu imaginava. E olha que, como eu disse, eu sempre fui um profissional muito otimista, muito agressivo, comercialmente falando, mas de verdade a Edfoiu, ela vem superando as expectativas. A minha função na empresa é de CEO, mas eu confesso que eu sou um CEO um tanto quanto centralizador, um tanto quanto ciumento, e eu, desde o início da empresa, claro, agora, né, a empresa está enorme, o grupo está enorme, isso tem sido cada vez mais difícil, eu tenho que confessar, mas eu sempre tentei acompanhar todos os departamentos, né, muito de perto, né, e trazer essa minha preocupação, ressaltar sempre essa minha preocupação de o quanto os clientes são importantes para nós, o quão importante é a gente tentar calçar ali, né, os sapatos, né, dos nossos clientes, entender a dor dele. E eu sempre tentei em cada um dos departamentos, claro que agora, enfim, um pouco mais difícil, inclusive eu tenho que confessar que estou deixando, né, bom, tenho que confessar que eu estou deixando o cargo de CEO. Sabia que eu ia ter dificuldade para falar disso. A empresa cresceu muito, absurdamente. Hoje a empresa tem necessidades de, por mais workaholic que eu seja, e sou assumido, né? Sempre trabalhei muito. A empresa tem necessidades hoje que, com o meu nível de exigência que eu tenho, e claro,
né, para respeitar esse crescimento tão orgânico e lindo que a empresa vem passando de crescimento e tal, nós chegamos à decisão que, enfim, eu tenho que sair do posto de CEO, porque o CEO ele tem muito esse volume diário de questões operacionais, internas e de controles e de reports. E, enfim, agora no início do ano, não posso falar ainda se vai ser um CEO ou uma CEO, mas agora no início do ano teremos um novo CEO ou uma nova CEO, eu tenho que segurar isso ainda. E eu vou acabar, enfim, ficando ali, né, como um chairman da empresa, fundadora da empresa, claro, acompanhando tudo de perto, porque, enfim, essa empresa, eu acho que eu nunca me doei tanto a um projeto, a um negócio. Eu nunca me doei tanto a um projeto como esse projeto. Nunca. E eu nunca senti tanto propósito, né, e tanta verdade no time e nos nossos resultados como eu sinto, né, com onde foi o. Mas é claro, a empresa, enfim, hoje nós estamos falando de 6 unidades, dezenas e dezenas de colaboradores, um processo de expansão extremamente forte que a empresa vai passar no ano que vem. E eu como CEO, aliás, eu como ser humano, antes de qualquer coisa, eu tenho minhas 24 horas ali no dia, né, que você tem, que todo mundo tem. Então, foi um momento difícil, eu não vou dizer que foi uma decisão fácil, mas é um ciclo, né, que se encerra. Né, o Wagner Pontes vai deixar o posto ali de CEO e fundador da empresa para continuar, claro, contribuindo com a empresa, mas de uma forma diferente agora. Mas, inclusive, esse processo seletivo que nós estamos, eu vou confessar isso agora, esse processo seletivo que nós estamos passando, né, para a contratação desse CEO, dessa CEO, ele tem sido muito extenso, muito exigente da nossa parte, obviamente, porque mais do que a capacidade técnica, até mais do que tudo isso que é chover no molhado, é claro, isso é importantíssimo, tem que ser alguém tecnicamente preparado, né, para poder assumir um trabalho tão sensível e tão importante como é o trabalho do Dade Foyu. Mas é alguém que tem que ter esse DNA, né? É alguém que tem que seguir com essa visão que o time tem e que a empresa tem. Não basta ter o melhor currículo possível, ter atuado em grandes multinacionais, se não tiver essa sensibilidade, essa generosidade até, eu diria, para com o próximo, porque é assim que a gente trata o nosso negócio, né? De verdade, ele foi chegou o patamar que chegou, por isso é transparente até para os nossos clientes conseguem enxergar a verdade no que nós fazemos, conseguem enxergar empenho, né, pela equipe, conseguem enxergar a transparência, né, que a empresa tem no que diz respeito a vontade que nós temos e essas comemorações todas que eu disse agora há pouco, que o time comemora demais cada um dos casos aprovados. Então, é uma decisão bastante difícil, claro, sensível, importante, mas que eu, obviamente, tive que tomar para que a empresa possa, obviamente, seguir aí nos trilhos do crescimento como vem sendo nos últimos anos. O que eu espero do futuro da Dade Foyu claro, a gente vai continuar, né, com foco nesse crescimento, tentar levar essa nossa metodologia, esse nosso trabalho para um número maior de pessoas. No final do dia, o bacana do nosso trabalho é que a gente está ajudando as pessoas. Por mais que parte do nosso trabalho é ali um trabalho legal, né, nós temos advogados dentro da empresa, mas os nossos advogados não atuam, por exemplo, com litígio, onde um ganha e o outro tem que perder. Tem um propósito muito bacana nesse nosso trabalho e a ideia, claro, né, é expandir isso, né, para um número maior possível de pessoas. Temos um projeto de expansão bem forte para o ano de 2022. As pessoas podem esperar muito crescimento e muitas novidades ainda vindo. Claro, crescendo, mas sempre com aquela preocupação desde o início, que é ali o ponto, né, o pilar principal, eu diria, do nosso negócio, que é nunca perder a qualidade, nunca perder essa pessoalidade, né, que nós temos com o cliente. Esse DNA que é tão forte na Dade Foyu. Então, seguir crescendo
seguir expandindo, mas sem que a gente perca aí esse pilar principal. Eu te digo aqui sem medo de errar que se fosse para perder esse valor que é tão importante, né, para mim, para o time e para a empresa, nós optaríamos por não expandir, nós optaríamos por não, né, crescer mais, mas eu diria que esse é o foco. E amanhã ou depois, mesmo não estando mais nessa cadeira de CEO, eu vou continuar sendo, obviamente, o fundador dessa companhia e vou continuar ali muito empenhado em manter esse DNA, que é tão importante, né, para o espírito, né, do nosso negócio. E o Eu Sou de For You nasceu muito disso, né, o quanto realmente nós vestimos a camisa da empresa. Quando a gente fala, né, quando a gente coloca aí na nossa comunicação, hashtag Eu Sou de For You, é nesse sentido, né, é reforçar ainda mais o quão aguerrido é o time da de For You, né, o quanto realmente nós nos doamos, né, a essa empresa e essa hashtag, ela na verdade, ela corrobora com isso, né, o quão importante esse trabalho é para nós e é isso. Me chamo Wagner Pontes e eu sou de For You. Trabalhar com Wagner é uma chuva de emoções. Eu sempre falo isso, que é minha piada interna aqui dentro da de For You, né? Eu falo com as meninas que eu fiz o curso intensivo a vida inteira para lidar com o Wagner, porque ele é igualzinho ao meu pai. É muito leve, pessoa leve de estar, fácil de lidar. É aquele cara super humano que te escuta, né? É o cara ocupadaço, mas que olha e fala, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Mas eu percebo que é um propósito do Wagner, assim, ele dá a chance mesmo. Ele aposta nas pessoas, ele apostou em mim, e eu vejo ele apostar desde que eu cheguei aqui. Ele é o maior incentivador de pessoas que eu já conheci. Eu me juntei a de For You bem cedo aqui na jornada, e eu venho acompanhando a de For You crescer, e eu vejo que é muito por conta disso, por essa característica do Wagner, dele acreditar nas pessoas, dele apostar, dele falar, não, faz aí, eu confio em você. Ele dá oportunidades, ele abre caminhos, ele te escuta, ele aceita ideias. Eu fico muito tranquila de ter ideias e poder falar para ele, tive uma ideia, o que você acha? E ele me dá a liberdade, ele compra a ideia. É uma montanha russa, Do nada ele tem uma ideia muito mirabolante e eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para executar isso? Ele ainda coloca a cereja do bolo nas ideias, ele provoca muito também outras coisas, né? Ele joga, né? Tô pensando nisso, o que você acha? É um cara visionário, tem uma generosidade enorme dentro do coração que às vezes a gente tem que dar uma segurada, porque senão ele sai assim e fala, opa! Como eu lido muito a parte, né, financeira, como diretora financeira, é algo realmente que sobressai, que a gente vê diferente de outras pessoas. Ele realmente é uma pessoa muito generosa. Algumas vezes chegaram alguns clientes, na verdade ainda não eram clientes, né, mas eram brasileiros com histórias tristes aqui, que chegaram em mim, contaram a história e eu sabia que eu tinha que entregar essa história na mão do Wagner, porque o Wagner ia ajudar, né? E não foi diferente. Todas as vezes que eu falei, Wagner, eu preciso que você escute a história dessa pessoa, o Wagner estava com as portas abertas para essa pessoa, para ajudar. E ele realmente, isso faz muita diferença. Eu olho, eu admiro essa atitude dele. Às vezes ele é visto como bobo, às vezes ele é muito perseguido, mas justamente por conta dessa generosidade, ele tem esse batalhão de mulheres aqui do lado dele, que a gente tá aqui, ó, pá, pá. As cães de guarda dele para proteger um pouco e blindar toda essa bondade, assim, ele é muito aberto. Existem aquelas linhas de atrito que a gente tem, mas com muita sabedoria, é muito saudável. É meu chefe, né? Então a gente tem esse relacionamento de chefe, mas como eu falei, eu tenho nele um espelho de algo que eu já aprendi desde pequenininha. E é muito bom trabalhar para alguém que segue esses princípios que ele segue. Trabalhar com ele, ao lado dele, é um prazer enorme. Eu aprendo todos os dias. É uma alegria poder contribuir para as empresas dele. É muito bacana. Para quem é da área de comunicação, ter um chefe
que entende de comunicação, que gosta da área, que grava, que te dá liberdade, é fundamental. Em primeiro lugar, tecnologia da segurança. Então você profissional aí que trata dessa parte... Não, eu não vou ficar esticando também não. Você deve rachar o bico assistindo isso aqui depois, né? Agora o Wagner tem uma característica muito engraçada também, que ele é muito esquecido. Desnecessário, né? Só eu esqueço. Mas ele não esquece números, sabia? Isso é incrível nele também. E às vezes eu testo ele brincando, assim, nas minhas planilhas, bem cheio de números e cálculos. Aí eu falo assim, rapidão, assim, alguns valores, jogo, ele já faz a soma na cabeça, ele já divide, já... Eu fico assim, espantada, porque de um lado ele não tem tanta boa memória para lembrar de coisas, mas tem uma memória para número e uma facilidade de fazer cálculo que é invejável. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Wagner, tanto como pessoa quanto como profissional, pela história de vida dele, por tudo que ele construiu e por ele ser uma pessoa que abre portas. Se eu pudesse descrever o Wagner em uma frase, seria essa: o Wagner abre portas. Eu sou muito grata por ele. Toda vez que eu falo que a Arifoiu mudou minha vida, que a Arifoiu é muito generosa comigo, que a Arifoiu promoveu mudanças, o que eu estou dizendo, na verdade, é que o Wagner promoveu mudanças na minha vida, que o Wagner foi muito generoso comigo, que o Wagner me deu uma chance e que foi por meio dele que Deus mudou minha vida. Ele não acredita muito nisso, mas eu acredito muito. Que ele é muito usado para abençoar a vida das pessoas, né? Não só dos funcionários dele, mas como dos clientes. Ele é muito sensível, as pessoas não sabem disso, mas ele chora muito, ele se emociona muito. O que pega o Wagner é o coração. Parabéns, parabéns pelo ser humano que você é, pelo profissional, pelo empresário que você é. E eu desejo que você realize todos os seus sonhos, né? E que eu sei que você caminha sempre com o pé bem no chão e que são sonhos altos, mas todos possíveis de realizar. E quem vai duvidar, né? Afinal de contas, the best or nothing.